nossa aula anterior, nós fizemos a técnica para montar essa peça, o nosso bolso, certo? Então, agora nós vamos terminar de preparar o nosso bolso para que você possa colocar na bolsa, propriamente dito. Então, o que eu já fiz aqui para adiantar? Eu coloquei o forro da nossa bolsa. E foi de forma bem simples. É só você colocar o forro, a bolsa no caso, pegar o tecido do forro, colocar sobre, direito para cima e passar uma costura todinha no entorno, que foi o que eu fiz aqui, ó. Passei uma costura todinha no entorno. Depois de feito isso, de ter passado essa costura no entorno, eu peguei uma faixa de 5 centímetros, 4 centímetros e meio. Costurei. Deixa eu botar do lado de cá para você entender melhor como que eu fiz. Costurei pelo direito, passei uma costura inteira aqui. Virei pro lado do avesso, porque eu quis fazer esse acabamento à mão. Pode fazer a máquina? Pode. Eu é que preferi fazer à mão. Aí foi uma escolha minha. Ó. Vira e vira. E fiz um debrum. E aqui eu fiz o acabamento à mão com aquele pontinho invisível. Rapidinho eu fiz. E por isso ficou dessa forma aqui. Correto? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão nele. E vou te mostrar como fica bem acabadinho. O que eu vou fazer? Eu vou medir 2 centímetros. Primeiro, eu vou achar aqui o meio. Acha o meio e marca com alfinete ou risca, como queira. Nessa medida, eu vou descer 2 centímetros. Do meio, eu desço 2 centímetros. Aqui. O meio tá aqui. 2 centímetros, no meu caso, vai dar aqui. E é aqui que eu vou marcar o meu botão de imã. Metade vai ficar pra cá, metade vai ficar pra cá. Certo? Até aqui tá simples, né? Então, agora o que vou fazer é vazar tudo isso aqui, ó. Desse lado e desse. Com o meu desmanchador de costura. Para que eu possa colocar o meu botão. Cuidado para não rasgar demais. Ó, de um lado e de outro. Cuidado com o dedinho lá embaixo. Senão você vai furar até o dedinho. E agora, pelo lado do avesso, eu vou colocar o meu botão. O que tem a pontinha para fora vai nessa parte aqui da bolsa, do bolso. Mas aí você deve estar se perguntando, mas isso vai ficar estranho aparecendo. Calma, não vai não. Vou te dar uma dica bem legal para você colocar isso aqui sem aparecer. Agora põe essa partezinha. E dessa vez eu vou pegar os pezinhos e vou virar para dentro. Por quê? Primeiro porque é um bolso, eu não vou ter tanto movimento assim. E depois porque eu tenho que esconder isso aqui. Porque realmente, deixar isso aqui aparecendo, nada a ver, né? Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou colocar aqui um botão. Mas olha o que eu fiz. Eu fiz um fuxiquinho pequenininho, bem pequenininho. Prendi o botão. Então, agora eu vou vir aqui, porque não tem como eu colocar um botão em cima do ferro.
Então, eu vou vir aqui, ó, e vou prender o meu botão com pontinho invisível. E o meu bolso vai ficar assim, bem acabadinho. E aí, gostou da dica? Então, dá o seu ok. Não esquece de dar o seu ok, de falar para as nossas amigas sobre o nosso projeto, sobre apadrinhar o nosso projeto. Ok? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer é preparar o viés que vai em toda a nossa bolsa, que é esse viés aqui. Como que eu faço para o nosso viés ficar prático de fazer? Vou mostrar para vocês. Eu já tenho até um vídeo ensinando a fazer isso, mas eu vou ensinar para vocês de forma especial. O que eu faço aqui é colocar cola pano, coloca a cola pano. Essa cola pano eu gosto de comprar no rolho, no vidrinho, porque aquele biquinho fininho é prático, mas acaba rápido. E aqui ela rende a vida inteira e mais um tempo, ó. Primeiro passo, eu coloquei a cola pano. Depois, veja que eu espalhei, tá? Eu venho com o cadarço redondo, esse cadarço aqui, coloco no meio, viro e passo o ferro bem aqui na pontinha, cercando bem aqui, bem pertinho. Quando eu passo ferro, fica tudo coladinho, porque essa cola é muito boa, ela cola mesmo. Então, fica tudo coladinho aqui. O efeito é esse. Aí, quando você coloca na bolsa, fica assim. E nós vamos fazer isso nela toda. Nós vamos nos dois lados da bolsa. Então, eu vou fazer assim, ó. Nessa parte aqui da bolsa, que é essa aqui. Que, na verdade, ó, a bolsa tem esse molde. Deixa eu ver se dá melhor para vocês verem. Isso, aqui tá melhor. Ó, esse molde. Que é a parte redonda aqui e reta aqui. Só que ele é cortado na dobra. Que vai dar esse efeito aqui, ok? Então, é essa parte aqui da bolsa que nós vamos fazer agora. Nós fizemos essa parte aqui, que foi o nosso bolso. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da bolsa. Depois é que nós vamos passar para essa aqui, você vai entender tudo direitinho, não se preocupe, tá bom? E a modelagem eu vou deixar apostilada para vocês. Então, agora que nós terminamos o nosso bolso, ele ficou assim, o botão bem acabadinho. Agora, nós vamos entender a modelagem da bolsa, que é essa aqui. Essa aqui foi o bolso que nós fizemos. Essa parte aqui é a parte da frente e da costa da bolsa. Aqui tá dando para ver bem, né? Então, essa aqui é cortada na dobra do tecido. Essa aqui é a parte de cima, que é a parte arredondada. Eu vou cortar no tecido, na manta e no forro. Essa parte aqui é o fole. O fole é a parte mais curva e bem arredondada aqui embaixo. Da mesma forma, eu vou cortar no forro, na manta e no tecido principal. Depois de cortar, colocar na manta, eu passei uma costura em reta, um quilt. Mas eu fiz só em reta. Mas não tem que ser assim. Eu escolhi fazer assim, tá? Pode ser também um quadradinho, losango, enfim. Pode ser quilt livre. Aí fica a critério de cada uma. Pode ser a mão ou a máquina. Mas eu fiz nela toda dessa forma. Manta. Coloquei a manta. Como que eu faço? Eu faço assim, eu prendi a manta, alfinetei, passei as costuras nela todinha. Depois de toda quiltada, eu passei uma costura no entorno dela toda. Só depois de fazer isso é que eu cortei a manta com o restante do tecido, que nós chamamos refilar. Aí eu refilei ela todinha para ficar no formato que eu queria, certo?
Então, agora, nós vamos colocar o viés, como eu já expliquei para vocês que seria. Eu vou colocar o viés, mas antes, embaixo do viés, tem que colocar o forro. Então, eu achei a metade, ó, aqui eu achei a metade. E nessa metade, dessa pontinha para baixo, eu medi 28 centímetros. Nessa metade aqui, eu medi 28 centímetros, que deu aqui. Então, é nessa medida aqui, de 28 centímetros, deixa eu botar com a caneta que apaga, para vocês poderem enxergar também. Eu vou colocar o meu bolso, que agora dá para enxergar bem. Então, ó, a 28 centímetros, que vai estar lá na apostila a medida, eu vou vir com o meu bolso, de cabeça para baixo, assim, bem centralizado, tá? Então, se aqui, ó, é o meio, então aqui é o meio do meu bolso. Eu vou ter que encaixar a metade do meu bolso aqui, ó. Deixa eu achar assim que fica mais seguro. Ó, certinho aqui na ponta, certinho aqui, ó, o meu meio aqui. Viu? Tá aqui. A mesma coisa eu vou fazer com o meu bolso, vou achar. A mesma coisa eu vou fazer com o meu bolso e vou achar a metade aqui, ó. Então, se a metade é aqui, eu vou de cabeça para baixo com a metade aqui, em cima dessa linha que eu risquei. Vai ficar assim. Ó, a linha, bem coladinho tá o meu bolso. E vou passar uma costura aqui. Essa vai ser a frente da minha bolsa. Então, vamos à nossa costura. Aqui está o nosso bolso colocado. Agora, eu viro ele para cima. Prendo com o alfinete para poder colocar o meu viés. Veja que ficou sobrando, mas é para ficar mesmo. É uma segurança de que ele não vai ficar menor. Depois, eu vou refilar isso aí. Ó, prendi com alfinete. Agora, vamos ao nosso viés. Nessa ponta aqui, e eu vou fazer isso nas 4 pontas. Eu vou descer 2 centímetros. Ó, daqui eu desço 2 centímetros e prendo com alfinete. Eu pego o meu viés, que eu já preparei direitinho. O meu viés não, o meu vivo, né? Dobro. Faço uma preguinha nele assim, telhadinho de casa, tá vendo? E coloco embaixo de onde tem os 2 centímetros, bem rente ao alfinete. E prendo. Eu vou fazer isso nele todo. Nessa parte aqui, eu sugiro que você tome bastante cuidado com a sua máquina para ela sofrer o mínimo possível. Então, aqui nesse pedaço, que tem muitas camadas, vai devagar. Se precisar, ajuda a máquina com a mão para ela sofrer o mínimo possível, tá bom? Ó, eu vou fazer isso aqui nela toda. Se você tiver o pezinho de viés, melhor ainda. Essa costura é dada a um pé de máquina. Se você tiver o pezinho de vivo, vai facilitar bastante. Mas se você não tiver, procura regular a agulha da sua máquina para o mais próximo possível daqui. Ou você pode também usar o pezinho de fecheclé, de zíper, tá?
Então, você tem essas três opções. Ou você usa o pezinho de vivo, que é esse aqui, com essas duas canaletas. Ou você usa o pezinho de zíper. Ou você regula a agulha da sua máquina para bem pertinho do vivo aqui, certo? Ó, cheguei nessa ponta, tá vendo que tá sobrando? Por que tá sobrando? Porque eu tenho que fazer a tal da preguinha aqui. Ó. Aqui eu viro, arrumo bonitinho e faço a minha preguinha. E prendo. Agora eu tenho que passar uma costura aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado, para depois colocar o fole, tá bom? E a nossa bolsa ficou assim. Bolso, colocamos o vivo dos dois lados, direito e avesso. Nós fizemos esse acabamentozinho aqui. E agora nós vamos entrar com o nosso fole, que é essa parte aqui da nossa bolsa. Essa partezinha mais cavadinha. Ó, certo? Como vamos fazer? Nós vamos achar aqui a metade. Aqui eu dou preferência a dar um pique na parte de cima e na parte de baixo do nosso fole. A mesma coisa nós vamos fazer aqui na nossa bolsa, né? Nós temos aqui a nossa parte de cima e aqui nós vamos dar um pique na parte de baixo. Mas antes eu, ó, refilei ela todinha, tirei todo o excesso, aqui ainda tem um pouquinho, eu vou tirar. Tudo que tá sobrando eu tirei, porque agora a nossa costura, ela tem que ficar bem rentezinha. Isso. Ó. Agora achei o meio, vou achar o meio do outro lado, aqui também, para poder o nosso fole casar direitinho. Agora eu vou pegar metade do fole com metade da bolsa e vou acertar aqui e prendo. Pontinha da bolsa com pontinha do fole e prendo. E agora eu vou ajustar aqui e passar uma costura nele todinho, desse lado, e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pontinha do fole com pontinha da bolsa. E vou passar uma costura nela todinha. Prende direitinho. Eu gosto de prender de cima para baixo, por quê? Primeiro porque fica na posição que vai para a máquina. E depois porque fica mais fácil de eu ajustar essa parte arredondada aqui da nossa bolsa. Ó, ela encaixa direitinho. Ela vai encaixar direitinho aqui embaixo. Cuidado para vocês não se espetarem como eu estou me espetando o tempo inteiro, tá? Então, ó, acerta direitinho aqui que ela vai encaixar. A medida tá exata. Cuidado com o dedo. Ó. Aqui e do lado de cá. Prontinho. Agora é só passar a costura. E aí a nossa bolsa vai estar toda montada. Olha como vai ficar. Pra depois fazer isso aqui, ó. Acredito que esteja dando para você entender bem. Eu vou passar a costurinha desse lado, vou prender esse aqui da mesma forma como eu prendi desse lado, vou prender do lado de cá,
tá? Vou passar a costurinha e vou trazer para te mostrar como vai ficar passadas as costuras, toda a lateral. Ela ficou assim. Veja como ficou. Dessa forma. Bonita, né? Já tá muito bonita a nossa bolsa. Então agora, o que nós vamos fazer é preparar o nosso forro para colocar na nossa bolsa, porque ela está praticamente pronta. Mas antes mesmo de colocar o forro, nós vamos colocar o outro lado do nosso botão. Então, ó, eu vou marcar. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou marcar exatamente aonde está essa partezinha alta aqui do nosso botão. E vou prender com o alfinete. E da mesma forma que eu fiz com a parte de cima, eu vou fazer com a parte que vai ficar aqui embaixo. Tá dando pra ver bem? Aqui agora dá, ó. E risco dos dois lados. Vou vazar e vou colocar o nosso botão. Vazei. Agora eu vou colocar o botão, colocar o ferrinho. E nesse caso aqui eu vou abrir porque vai ficar pra dentro e assim vai ficar mais seguro. Nosso bolso já está com o botão. Aqui. Fechadinho, certo? Vamos pro forro, então? Nosso forro tem as duas partes do fole, tem a parte central e tem um bolso interno que eu quero colocar. Como que eu faço esse bolso interno? Eu cortei esse bolso com o mesmo molde do bolso externo. Do mesmo tamanho. Esse bolso aqui eu cortei com 26 por 22. Eu vou dobrar e vou passar uma costura aqui em cima. Aqui dos lados não precisa e você vai entender por quê. E vou desvirar. Vou passar ferro, essa parte aqui, para ficar bem assentadinho. Depois de passado, para assentar a costura, eu vou escolher um dos dois lados e vou passar um pesponto, assim. Lembra que lá na nossa bolsa, nós medimos 28 centímetros para colocar aquele bolso? Então, nessa parte do forro, nós vamos medir só 26. Nós vamos subir um pouquinho o nosso bolso. Então, ó, nós vamos achar a metade. Vamos dar um pique. Eu vou descer 20 centímetros e vou colocar o meu bolso aqui. Ó, desci 20, coloco o bolso bem em cima do alfinete, assim, e prendo. Você tá vendo que tá sobrando, né? É porque eu cortei maior mesmo. Acerta direitinho para não ficar torto e prende. Agora eu vou fechar aqui nele no entorno todinho, que é para ele ficar bem seguro, bem preso. E ficar mais fácil de eu controlar ele. Acho que ele tá um pouquinho torto aqui, vamos conferir. 6,5 aqui. E vou conferir se aqui tá batendo a costurinha direitinho, ó. Pontinha da bolsinha com a pontinha, ó, certinho, tá vendo? Então, agora eu posso, então, colocamos o nosso bolso, ficou assim, prendemos com alfinete. Agora, vamos passar uma costurinha para prender aqui em volta tudo, ok?
Aqui tá aberto, lembra que a gente dobrou e fez aquele tubo. Agora o processo é semelhante ao da bolsa, de colocar o fole. Então, aqui está o meu bolso. O que que eu vou fazer? Eu gosto de, sempre que possível, deixar um espaçozinho para cartão. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou vir com a costura, certo? Aqui. Deixei minha caneta no sol. Então, aqui, eu vou dessa pontinha aqui. Dessa pontinha aqui. Pra cá, eu vou marcar 2 centímetros. E desses 2 centímetros, eu vou marcar 6. Que é a medida confortável para entrar um cartão de crédito, caso eu queira colocar aqui. Então, aqui, eu vou dar uma costurinha. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui com retrocesso, mas eu começo de cabeça para baixo, assim. Que aí eu vou passar uma costurinha aqui, dou 2 pontinhos, volto e desço. Só para garantir que essa costurinha aqui, ó, ela vai ficar bem firme, não vai ficar rasgando. Ó, chega aqui. Prendo, viro, dou 1, 2 pontos, volto, inclinadinho, encontro essa costura e desço em reta. Pronto, meu bolso tá terminado. Então, eu entrei 2, desse 2 eu marquei 6. Agora é só eu marcar metade para colocar o meu fole. Da mesma forma que eu fiz lá. Marcar logo a metade de tudo, que facilita a nossa vida. E metade aqui no fole. Vamos colocar aqui metade com metade e prender. Pontinha com pontinha e prender. Pontinha com pontinha e prender. Agora eu vou fazer assim. É interessante, quando a gente não tem muita prática, é interessante a gente começar sempre daqui de baixo, ó, do meio pra ponta, depois eu volto e faço do meio pra outra ponta. Tanto no forro quanto na bolsa. E uma coisa muito importante, na costura curvinha aqui, ó, quando a gente for fazer essa curvinha, diminui a velocidade da máquina. Porque é igual cá. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Gostou da dica? Então dá o seu ok. Dá o seu ok, se inscreve aí no nosso projeto, se inscreve no nosso canal. E aí mais pessoas vão ter acesso às nossas aulas. Um lado já tá pronto. Ó. Um lado do nosso forro. Vamos pro outro lado do nosso forro. Mesmo processo. Do meio aqui embaixo para cima. Depois vira e faz o outro lado. Começando com retrocesso. Reparou que eu não deixei espaço para desvirar, porque nós vamos fazer o acabamento dela diferente. Aqui está o nosso forro. Olha que gracinha. Vai ficar muito lindo na nossa bolsa, né? Agora sim, nós vamos pegar a nossa bolsa e vamos colocar o forro. Aqui eu já prendi
o nosso botão. Já tá todo certinho. Agora é só colocar o forro. Que nós vamos fazer assim, nós vamos colocar o forro dentro da bolsa. Eu gosto de colocar o bolso interno na parte que vai ficar pro lado do corpo, tá? Não é regra, eu é que prefiro assim. E vamos prendê-los aqui. De um lado e do outro. Então, eu vou prender o forro todinho aqui nessa parte de cima da bolsa para poder vir com o debrum e fazer o acabamento.